Oi pessoal, tudo bem com vocês? Passando aqui para falar sobre uma mensagem que eu recebi em um dos vídeos que eu postei aqui no Instagram sobre uma mãe com uma criança de 10 anos deficiente visual e sobre o medo dessa mãe Toda mãe tem medo de faltar, né, gente? Eu morro de medo. O maior medo de uma mãe é não estar aqui para os filhos. Essa mensagem é para essa mãe. Sabe o que você pode fazer de melhor para o seu filho que tem deficiência visual? Deixe ele testar todos os limites dele. Essa mensagem é para todos os pais que têm filhos com deficiência visual. Os meus pais, eu não sei se por falta de informação, porque eu nasci no interior de Minas Gerais, eu sou de 1975. Sim, eu tenho 50 anos. Há 50 anos atrás, não existia tecnologia, não existia informação em tempo real como nós temos hoje. Então, talvez por não conhecer tudo, os meus pais me criaram da forma mais normal possível. Eles não me impunham limitação. Primeiro que nós éramos 3 filhos numa cidade do interior, sem recurso nenhum. A gente vem de uma família humilde, uma família muito batalhadora. Então, não tinha como fazer muito diferente, não tinha como me colocar numa bolha. E não me colocar numa bolha talvez tenha sido a melhor coisa que os meus pais fizeram por mim, talvez não. Hoje eu tenho certeza. Inclusive eu fiz uma dedicatória, um agradecimento aos meus pais no meu livro, O Além da Visão. Tem o link lá na bio, quem quiser conhecer a história. Eu fiz um agradecimento muito especial aos meus pais, porque hoje eu sou quem eu sou, porque eles não me colocaram numa bolha, eles não me colocaram numa redoma. Eu fazia tudo e eu fui aprendendo a adaptar. E quando criança, eu fui aprendendo a adaptar sem recurso. Hoje tem recurso, hoje tem celular que amplia, tem audiolivro, tem, né? Naquela época não tinha. Gente, não tinha nada. Não tinha nada, então eu aprendia do meu jeito. Muitas vezes eu via com os ouvidos. Eu brincava, eu jogava bola, eu jogava queimada, muitas vezes. Você acha mesmo que eu, jogando queimada, eu via a bola vindo na minha cara? Claro que não, nunca vi. Mas eu joguei vôlei, eu joguei queimada. Tudo bem que tinha muita gente que não gostava de jogar comigo. Óbvio que eu cometia mais erros do que o normal. Mas eu jogava, eu não deixava de participar de nada. Eu brincava de pique-bandeira, de pique-esconde, de pique-pega. Gente, eu brinquei de tudo. Tudo que você pode pensar em brincadeira de criança ali no final da década de 70 e a década de 80, eu brinquei de tudo em cidade do interior. E na minha cidade, as calçadas, as ruas não eram de asfalto. As ruas eram de pedra de minério. Eu sou de Itabira, Minas Gerais, terra de Carlos Drummond de Andrade. As ruas eram de pedra de minério. Não tinha estabilidade para você andar, para você não tropeçar. Eu vivia com o joelho ralado. Acho que eu não me quebrava porque eu tomava leite de verdade, então a gente naquela época não se quebrava muito, não. Mas eu vivia machucada, eu vivia com o joelho ralado. Óculos, então, quebravam um atrás do outro. Coitados dos meus pais. Tem dó. Mas eles deixaram fazer de tudo. Eu andei de bicicleta. Andava de bicicleta, sim, andava de bicicleta. Enxergava perfeitamente? Não. Claro que não. Mas tinha uma noção. E isso foi a melhor coisa que eu fiz. Eu aprendi a dirigir. Aprendi a dirigir num Chevette hatch, 1986. Mesmo os meus pais sabendo que eu não teria condição de tirar a carteira, eles me ensinaram. Óbvio que com segurança, tá, gente? Ninguém foi responsável de me colocar no meio da rua dirigindo. Claro que não. Em lugares que não ofereciam isso pra ninguém. Já vou falar logo antes que alguém critique aí. Nossa, que absurdo! Deixar uma pessoa com 10% de visão periférica e 0, cega total da visão central aprender a dirigir? Sim, aprendi a dirigir. E não aprendi a dirigir em carro automático, não. Aprendi a dirigir num carro manual, fazendo controle de embreagem, baliza, no morro. Minha cidade era só morro. Então, assim, para eu entender, quando eu fui tentar tirar a carteira, para eu entender que eu não podia, mas eu entender as minhas limitações. Então essa foi a melhor coisa que os meus pais fizeram por mim. Então faça pelos seus filhos. Óbvio que com segurança a gente vive num mundo bem mais complicado do que eu vivi. O seu filho de 10 anos hoje vive num mundo muito mais complicado do que a Adriana de 10 anos em 1985. Entendeu? Então assim, óbvio que a gente tem que ter
cuidados diferentes que na nossa época não tinha que ter. A gente brincava na rua o dia inteiro, não tinha celular para vigiar, não tinha nada. Mas dentro das limitações, ensine seu filho a fazer tudo. Ensine seu filho a cozinhar. Deixa, ele vai se queimar, ele vai se machucar, ele vai descobrir. Porque os outros sentidos, o tato, a audição, o olfato, o paladar, eles são aguçadíssimos. E a gente usa, sim, os outros sentidos para compensar a visão. Então, deixe seu filho testar os limites com cuidado, mas deixe. Ele vai descobrir. A melhor sensação que você, pai e mãe de uma criança deficiente visual, vai ter é saber que o seu filho é capaz, que você conseguiu torná-lo independente com as adaptações que ele precisa, mas independente. Porque essa sensação de um pai e uma mãe, meu Deus, o que vai ser do meu filho quando eu for embora? Isso não é legal, nem para você e nem para o seu filho. Então ensine seu filho a viver além da visão. Vai ser libertador. Deixa que ele descubra os limites dele sozinho, com a sua supervisão, claro, com seus cuidados de mãe, claro, óbvio, de mãe e pai, mas dentro do que ele é capaz. Não coloque seu filho numa bolha. Você não vai estar ajudando ele de forma nenhuma. Obrigada, mãe. Obrigada, pai. Meus pais são vivos, graças a Deus. Estão aí, estou pertinho deles agora de novo. Obrigada, pai. Obrigada, mãe, por tudo. Eu me emociono, gente. Desculpa, mas eu realmente me emociono. Obrigada, pai. Obrigada, mãe, por tudo que vocês inconscientemente fizeram por mim. Hoje eu sou a Adriana que eu sou por causa de vocês. Amo muito vocês. Então se inspirem no seu Antônio e na dona Fátima. Façam pelos seus filhos. Beijo, galera. Fui!